Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos, é graça de Deus para proclamar a palavra, cumprindo assim essa tarefa que é de todos nós, minha, sua, de todos nós proclamar a palavra. Por isso precisamos nos congregar em família, de casa em casa, proclamando a palavra. Mas é tarefa nossa salvação, escutar esta palavra. Por isso, neste mês de setembro, nossa igreja nos adverte da importância e do exercício importante e bonito de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Compartilho para nos preparar o coração para a escuta da palavra de Deus, dos sermões de São Pedro Crisólogo, sua preciosa reflexão. Ele diz: entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele acamada com febre. Cristo, tendo entrado na casa de Pedro, percebeu logo para que viera. Não olhou o aspecto da casa, nem a multidão que acorria, nem as honras com que o saudavam, nem a reunião da família. Não prestou atenção ao aparato dos preparativos, mas aos gemidos da enferma e ao ardor da febre. Percebeu o perigo da que já estava desenganada e imediatamente estendeu a mão para a ação divina. Cristo ainda não tivera tempo de debruçar-se sobre a humanidade da mulher quando a enferma se levantou para ir ao encontro da divindade. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Vede como a febre abandona aquela a quem Cristo segura. Não permanece a enfermidade onde estiver presente o autor da salvação. Não haverá acesso para a morte onde houver entrado aquele que dá a vida. Meu irmão, minha irmã, Cristo não veio a nós pela carne, mas pela palavra. Quando a fé veio pela pregação e a pregação pela palavra, Ele nos libertou da escravidão dos demônios, reduzindo a prisioneiros aqueles ímpios tiranos. Desse momento em diante, os demônios que nos dominavam caíram em nossas mãos, submetidos ao nosso controle. Que a nossa infidelidade, irmãos e irmãs, não nos faça agora voltar a ser seus escravos, mas recomendando-nos como também as nossas ações ao Senhor, entreguemo-nos ao Pai e creiamos em Deus. Porque a vida do homem está nas mãos de Deus, que guia como pai as ações de seus filhos e não deixa como Senhor de cuidar de sua família. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amado e amada de Deus, a presença de Cristo Jesus, a presença amorosa de Deus, nos devolve tudo de que precisamos. É por isso que precisamos multiplicar o desejo e procurá-lo concretamente. Assim, nós podemos reaver a inteireza que perdemos em razão do pecado, inclusive a nossa inteireza física. Assim aconteceu com a sogra de Simão, que estava sofrendo com febre alta. Pediram a Jesus para ir lá em favor dela. Jesus foi. Inclinando-se, ameaçou a febre e a febre a deixou. Porque é a força de Deus. Deus é quem devolve a força de que precisamos e que perdemos. Ela se levanta porque recupera-se com a força do amor de Deus e põe-se a servir. Quando não servimos é porque estamos doentes. É preciso, portanto, nos recuperar pela força do serviço. Porque Ele é a fonte, assim como todos perceberam e traziam os atingidos a Ele
de diversos males. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios que gritavam testemunhando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. E ele ia de lugar em lugar, saía para lugares desertos, as multidões o procuravam, iam até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. É preciso mesmo impedir que ele nos deixe e, sobretudo, procurá-lo para que ele não nos deixe. E ele ia de lugar em lugar e dizia: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu vim e fui enviado, mostrando-nos que este é o nosso caminho, de anunciar o reino, para que o reino de Deus anunciado seja uma dinâmica que tome conta e traga a novidade da vida que procuramos. Do comentário sobre o Evangelho de São João de Orígenes, ele nos diz algo que nos pode ajudar muito. Por esse sinal, devia Jesus justificar o seu procedimento e provar que era o Filho de Deus, o que eles, na sua incredulidade, não queriam admitir. Por isto, não apenas foi cada um de nós, junto com Cristo pregado à cruz e crucificado para o mundo, mas também junto com Cristo sepultado. Fomos consepultados com Cristo, diz o apóstolo Paulo, e acrescenta: como quem já recebeu as aras da ressurreição, e com ele ressuscitamos. É ele a nossa força, é ele a fonte da nossa vida. Por isso precisamos, à luz da palavra de Deus colocada em primeiro lugar, colocar a ele, Cristo, no centro de nossa vida. Unidos à sua mãe, que assim o fez, por isso é exemplar discípula, supliquemos esta graça, a graça de colocar Cristo no centro de nossa vida, iluminados pela palavra de Deus colocada em primeiro lugar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente